A graça e a paz. Amém? Graça e paz. Feliz com Jesus? Amém? Como é gostoso a gente poder estar na casa do Senhor, né? Eu sempre gosto de começar a minha semana na presença do Senhor. Não existe outro lugar melhor do que a gente poder estar entregando a nossa semana ao Senhor. Então é com alegria, né? Que bom que você está aqui e que bom que a gente possa receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse mês é um mês que a igreja, nós estamos no tema, né? Outubro orando, não é? Nós estamos tendo aqui todos os dias, né, de segunda a sexta, das 18h30 até as 19 horas, um tempo de oração. Mas também, quem não pode estar aqui, você pode ter esse tempo na sua casa. Nós estamos tendo também um relógio de oração, também o tempo todo num tempo de oração. Precisamos de oração, amém, irmãos? Você concorda? Não é? E hoje o tema da ministração é a oração que Deus responde. Será que tem alguém aqui que quer saber a oração que Deus responde? Sim, né? Eu quero, né? E eu quero te convidar, então, você a abrir a palavra do Senhor lá em 1 Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O verso 9 e o 10. Amém? A palavra do Senhor diz, assentados mesmo, mas nós vamos ler. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando em meio a muito sofrimento, o dei à luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel, orando assim: que tu me abençoes e aumentes a minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Amém? Quero te convidar para a gente estar num tempo de oração. Espírito Santo, fala conosco. Traga a verdade que só o Senhor pode trazer. Ainda que o texto seja lido e levado aos nossos ouvidos, mas só o Senhor que leva ao nosso coração. Eu oro para que os nossos corações nessa noite estejam abertos, que a gente possa ser uma terra fértil e que a Tua palavra seja uma semente frutífera e que dê frutos na estação certa, em nome de Jesus. E quem recebe, diga amém. 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 O escritor de Crônicas é bem interessante, né? Que ele faz uma pausa aqui para falar de Jabes. E se você ler o capítulo de Crônicas, né, 4, ele está falando de várias histórias, da genealogia, né, um pouco antes, né, por isso que tem 1 Reis, 2 Reis, ele está contando a história de Davi, ele está ali contando sobre Samuel, sobre a história dos reis de Israel. E depois vem crônicas, né? E é uma sequência linear de fatos temporais que estão acontecendo. E respeitando, então, cada estação aqui. E eu quero
nessa noite, que a gente possa refletir o que é essa oração respondida de um homem nobre e respeitado. O que é essa oração? Ela quer ensinar a mim e a você nessa noite. E eu quero que você acompanhe aí. Primeiro ele olha, né? Vamos olhar aqui a primeira coisa. Olha o que Jabes pede. Diz assim aqui na minha Bíblia: eu peço que tu me abençoes. Espera aí, né? Olha essa oração de Jabes. Jabes, ele chega e ele faz essa oração: Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. E talvez você vai falar assim: Adriana, o que isso tem de novo, de novidade? A gente faz isso. Mas eu acho tão diferente, é que ele fala assim: olha, que tu me abençoes. Ele não pediu bênçãos, ele não pediu as bênçãos de Deus, mas ele falou assim: olha, eu quero que tu me abençoes. E ele não está dizendo aqui: olha, me dá as bênçãos, porque a bênção de Deus é melhor do que as bênçãos que Deus nos dá. Consegue ver essa diferença? Quem aqui já ganhou um presente de um pai? Hoje é o dia das crianças, né? Os meus filhos falaram assim: olha, nós não temos presente. Falei, vocês são crianças, né? Mas quem já ganhou um presente? Levanta a mão para mim ver. Sim, né? Às vezes a gente ganha, ou aí, né? R$50, um iogurte, uma bala, algo que você desejou. Mas eu quero perguntar algo para você, e eu quero que você seja bem sincero com o que eu vou perguntar. Sobre todos os presentes que você já ganhou do seu pai ou da sua mãe, o que é melhor para você? Se você pudesse escolher o seu pai, pegando a mão dele e colocando sobre a sua cabeça e falando: filha, eu te abençoo. Eu te abençoo para que você prospere. Eu te abençoo para que você seja bem-sucedida na sua vida. Que o Senhor Deus seja sobre você. O que você ia preferir? Talvez muitos aqui já recebeu uma terra, uma herança, né? Mas o que essa oração está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: olha, Deus, eu não quero que o Senhor me dê um carro, eu não quero que o Senhor me dê uma casa, eu não quero coisas, mas eu quero a sua bênção sobre a minha vida. Porque, irmãos, se a bênção do Senhor estiver sobre as nossas vidas, não importa o lugar aonde a gente vai estar. Eu posso estar numa favela, eu posso estar em qualquer lugar, mas eu sou abençoada. É isso que essa oração está dizendo. Sabe, Jabes está dizendo: Senhor, eu não quero presentes, mas eu quero a sua presença. E a sua presença me basta. E quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de um cântico que fala assim: olha, não vim atrás de bênçãos. Jesus, o Senhor não deve nada para mim. Eu só quero a tua presença. Eu só quero ao Senhor. Eu só quero a ti. Sabe por quê? As bênçãos, elas são temporárias nas nossas vidas, mas a bênção de Deus, ela é eterna sobre as nossas vidas. Aleluias! A bênção de Deus é infinitamente melhor do que as bênçãos. E eu acho que, sabe, Jabes aqui,
Ele queria aquela mesma bênção que estava sobre Abraão. Que quando o Senhor olhou para Abraão e diz: Abraão, sê tu uma bênção. Imagine você nessa noite, você recebendo essa palavra: olha Michele, sê tu uma bênção. Irmãos, quando nós recebemos essa palavra sobre a nossa vida, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, amém? Você é aquilo que o Senhor diz que você é, e nada mais importa sobre as nossas vidas. Sabe, Jabes, ele nos ensina aqui nesse texto que ele queria andar com Deus. Lembra da ministração de domingo do pastor? Ele falou assim: olha, que Enoque andou com Deus 300 anos. Enoque, ele foi conhecido por um homem que andou com Deus. Sabe, Jabes aqui, ele não pediu, sabe, o que está nas mãos de Deus. Você crê que Deus tem bênção nas mãos dele? Amém? Eu creio. Ele tem bênção nas mãos dele. Mas mais do que as bênçãos, Jabes aqui está falando: Senhor, eu não quero as bênçãos que estão nas suas mãos, mas eu quero estar nas suas mãos. E há uma grande diferença na gente estar nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai reger a nossa vida, é Ele que vai, sabe, estar conosco. Jabes, ele queria que Deus escolhesse as suas escolhas, que Deus que abrisse as suas portas. Jabes queria que Deus o guiasse, e hoje quem esteve aqui pela manhã, o pastor ministrou sobre isso, sobre que o Espírito guiou Jesus até o deserto. E quando nós somos guiados por Deus, não importa o lugar, até no deserto Ele faz florescer. Até no deserto a presença dEle é sobre as nossas vidas. Queridos, sabe, Ele está dizendo assim: olha, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe os meus caminhos. Eu quero que o Senhor mostre os teus caminhos para mim. Nós não vemos Jabes apresentando os projetos deles pessoal, mas sabe, ele falou: Senhor, me mostre os seus projetos. E nessa noite a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para nós nessa noite: o que é mais importante para mim e para você? As bênçãos ou a bênção de Deus? Jabes está dizendo: eu prefiro você, Senhor. Eu prefiro o Senhor do que aquilo que o Senhor tem para me dar. Quem tem coragem de fazer essa oração? Senhor, eu te prefiro do que todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. E sabe, irmãos, quando nós fazemos essa oração sincera, às vezes para você ter o Senhor, para você andar com o Senhor, para a sua vida estar alinhada com o Senhor, algumas coisas às vezes você tem que perder. Sabe, você vai dizer: Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe. E sabe, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, tem coisas que o dinheiro não pode comprar, mas é a bênção dele sobre as nossas vidas. Me abençoe com a tua presença, me abençoe com o teu conselho, me abençoe com a sua direção, me abençoe com a tua paz,
para tomar as decisões. Me abençoe com a tua sabedoria para mim cuidar da minha casa, para mim cuidar dos meus negócios. E andar com Ele, quando nós andamos, nós somos felizes. E ultimamente eu tenho cantado um cântico, né? Que fala: se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Você crê que se você tem Ele, quando Paulo fala assim, a tua graça me basta, você tem tudo. Quando você dá uma oferta, e aqui a gente tem muito isso, às vezes você está no sinaleiro e tem alguém que te pede uma coisa que essa pessoa ela não pode te devolver. O que você ouve dessa pessoa quando você dá algo, mas ela não pode te dar nada em troca? O que você ouve dela? Você ouve uma palavra. O que você ouve quando você dá algo para uma pessoa? Hã? Obrigada, Deus te abençoe. Você já parou para pensar nisso? E às vezes é só isso que a gente ouve. Deus te abençoe. O que vale mais? É você dar algo para alguém e alguém te dá algo em troca? Ou você ouvir essa palavra, Deus te abençoe? Você já parou para perceber o poder que isso tem? Jabes está dizendo: Senhor, quando eu for generoso, que bom ouvir que Deus te abençoe. Talvez eu acho que Jabes, ele sabia o que Jesus, né, diria lá em João 15: sem mim nada podeis fazer. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: sem mim você não pode fazer nada. Talvez Jabes ouvira falar sobre as histórias de Davi. E talvez ele sabia um dos segredos de Davi. Lá em 1 Samuel 16, verso 18. Fala assim: um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar a harpa, e é um guerreiro valente, sabe falar muito bem, tem uma boa aparência, e o Senhor está com ele. Queridos, tira toda essa parte antes, só fica com essa parte. O Senhor está com ele. Davi, ele era bonito, gente, né? Davi, ele tinha talento. Então, se você tirar tudo isso, se o Senhor for contigo, você pode ser até feio, mas o Senhor está com você. Gente, eu quero que você imagine alguém dizendo, olhando para você e dizendo: olha, aquela moça ali, ela, sabe, ela não tinha nada, ela não tem nada, ela não vem de uma família rica, olha, ela não casou com todas as pompas que tinha, olha, aquele cara ali, ele não tem nenhum carro, ele só tem uma bicicleta. Mas ele vai chegar lá, vai comprar um carro daqueles, né? Vai comprar um carro, receba, né? Aí, mas, sabe, se a pessoa olhar para você e falar: ei, mas o Senhor é com
tem Jesus, ele mostra o bom perfume de Cristo. Sabe, é de você olhar alguém que mora numa casa pequena, numa casa simples. Lá no interior a gente fala numa meia água. Mas sabe, quando você chega naquilo, parece que você está num palácio, porque a presença de Deus é ali naquele lugar. Então, quando nós temos a presença, não é o ter, mas é a gente ser nele. Ah, queridos, Deus é com ele. É isso que eu quero ouvir. Deus é comigo. E aí nós vamos para a segunda parte dessa oração. Aumente as minhas terras. Tem algumas versões que falam aumenta as minhas propriedades. Outras versões falam assim, ou as minhas fronteiras ou tendas. E aí você vai falar, Jabes mudou. Ele já está na teologia aqui da prosperidade, né? Então ele começou bem, pedindo o quê? A presença de Deus. E depois aqui no meio ele mudou. Ora, ele está pedindo riqueza. Ele subiu lá no monte para pedir a riqueza. Então o que será que Jabes, se perdeu na oração aqui? Não, irmãos, Jabes não perdeu na oração. Ele não está pedindo aqui riqueza. Ele está pedindo trabalho. Ele está pedindo trabalho. Ele falou, aumenta a minha terra. Quem é do interior sabe essa questão de terras, né? Quem mexeu com terra sabe disso. Gente, terra você tem que ter enxada, né? Aumentou a terra, é enxada. Lá grama, o matinho nasce assim, que você carpe, né? A gente já carpiu ali e nasce, que é uma coisa muito boa. Ele está pedindo aqui trabalho. Vamos trabalhar mais. Então ele pediu, aumenta o meu trabalho. Eu quero ser um homem que produz. Eu quero ser um homem que gere algo novo. Eu quero ser um homem que posso abençoar. É isso que ele está falando aqui. Eu quero ser um homem que trabalho. Eu não quero ser um homem vadio. Eu não quero ser um homem preguiçoso. Eu não quero ser um homem que não trabalha. Ei, aumenta a minha terra. Significa, olha, aumenta o meu trabalho. Eu quero ser produtivo. Eu quero ser eficaz. Eu quero ser frutífero. Deixa eu dizer algo aqui nessa noite, né? A gente pedir para Deus aumentar a nossa terra para trabalhar não é pecado não, viu, irmãos? Nós podemos orar para Deus aumentar a nossa terra para a gente trabalhar, amém? Amém? Quem está entendendo aí? Sabe, talvez Jabes, ele conhecia um princípio. Quem é fiel no pouco, Deus o coloca no muito. Talvez Jabes tinha essa noção desse princípio aqui. Como que você quer que Deus te dê mais, se aquilo que Deus tem confiado para você, você não está cuidando? Talvez você não está cuidando dos seus pais. Talvez você não está cuidando bem do seu esposo ou da sua esposa. Daquilo que Deus tem falado, filha, isso aqui é para você. Estou confiando para você. É a sua bênção. Sabe, queridos, a igreja ela está tão embriagada ultimamente, sabe, nas coisas extraordinárias de Deus. Nós queremos ver um mover extraordinário,
congressos extraordinários, está em eventos extraordinários de Deus. Mas a minha oração tem voltado: Senhor, eu quero te ver nas coisas ordinárias do meu dia a dia. Eu quero a sua presença, sabe, nas coisas pequenas. Os nossos olhos voltados, sabe, para a gente celebrar de que Ele está no simples da nossa vida. Essa tem sido a minha oração, sabe, a beleza diária de uma oração simples e verdadeira. Semana nós estávamos num grupo de discipulado e a gente falou, sabe, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, nos livra do mal. Todas as vezes à noite, quando eu vejo a minha família ali em casa, eu falo, Deus, obrigada. Obrigada porque eu sei que é o Senhor que tem cuidado dos meus filhos. Talvez você viaja, às vezes você tem um grande carro, que não é isso que te protege, não é isso. É Deus, é a presença dEle sobre as nossas vidas. Gente, nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Você tem reconhecido o Senhor nos seus caminhos, que é Ele que tem te conduzido, que é Ele que tem te sustentado, que é Ele que tem sido a sua paz, tem sido a sua alegria em todo o tempo, e que Ele está cuidando de você. Nós temos que fazer essa oração. Senhor, coloque a sua mão sobre a minha cabeça e me abençoa. Me dá a tua presença. Se a tua presença não for, eu não quero ir. Quando for para o Senhor aumentar a minha terra, eu quero produzir. Irmãos, quando nós pensamos nisso, de Deus aumentar, às vezes nós sentimos medo de como que vai ser. Quando nós chegamos aqui, nós estávamos ali com o desafio, a obra do pátio. E quando iniciou a obra do pátio ali da igreja ali, e glória a Deus, né, que está pronto, amém? Glória a Deus, né? Mas nem sempre teve o glória a Deus. Teve noites que eu vi o Armando se levantando para orar, preocupado. Nós vamos ter o recurso ou não? Tinha o medo, mas tinha a oração. E Deus respondeu. E Deus fez. Glória a Deus agora, né? Glória a Deus. Está ali. E vamos ter outros desafios. Amém? É isso. Aumente a minha oração. Desde que eu cheguei aqui, aumente a nossa tenda. Nós temos que pedir isso. Irmãos, nós podemos evangelizar. Nós estamos com jovens ali, indo para o Treina App. Temos tantas coisas, mas nós temos tantas coisas para fazer aqui. É aqui que o Senhor tem nos chamado. É aqui, é ali. Mas nós vamos proclamar a palavra do Senhor. É isso que o Senhor está pedindo. Não tenha medo. Nós temos que ter esse amor, esse temor de estar falando, Deus, nós queremos a tua presença. A minha oração é que Satanás não venha prevalecer contra a casa do Senhor, que o Satanás não venha prevalecer contra a nossa família, contra os nossos filhos, que essa casa seja abençoada. Essa tem sido a minha oração. Então ore, pedi e dar-se-vos-á. É esse tempo de a gente crer que não é nós, mas é Ele que faz. É
está fazendo. Irmãos, ore pela sua igreja. Você tem orado pela vida dos seus pastores. Ore para que eles sejam homens semente ao Senhor. Ore que eles sejam homens ousados, cheios do Espírito Santo. Nós temos que clamar. Abre a sua boca. A oração tem poder, e quantas vezes nós oramos não acreditando naquilo que Deus pode fazer. Ele faz. Ele faz. E por último, eu queria que você fizesse assim, como uma ação de receber. Deus concedeu tudo o que Ele pediu. Em oração. Por que Deus concedeu tudo o que Ele pediu? Porque Deus, Ele tem esse prazer sempre de nos abençoar. Deus, Ele é esse Pai. Deus é esse Deus que responde às orações dos seus filhos. Tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Mas o segredo dessa oração, o segredo não é pedir. O segredo é pedir certo. Teve um dia que nós estávamos indo para o shopping e o combinado não sai caro, não é? Então a gente sempre tem esse tema em casa. E nós fomos para o shopping, nós falamos assim, nós só vamos dar um passeio, tá? Então nada de comprar, não é para fazer compra. Um sorvetinho do Mac, né? Tá valendo, tá? Ok? Ok. Aí o Arthur, eu quero um Fini. Até um Fini ok, né? E então, combinado, nada de pedir nada, só o sorvetinho, vamos lá. Tempo de família, tempo em qualidade, vamos lá, né? Então, chegamos lá, o Arthur, já pro pai, quer um perfume. Eu, não, combinado, foi um sorvete, né? Ok. E então, fomos andando. E a Amanda chegou na livraria. E ela entrou. Pegou o livro. Pai, eu preciso comprar esse livro porque eu tenho que estudar. Eu lá longe, olhando. O pai fez o quê? Comprou o livro. Comprou o livro. Por que ela ganhou o livro? Né? E eu fiz essa pergunta para a irmã. Por que você não foi combinado? Pediu certo. Nós queremos ver a Amanda aprendendo e estudando. Nós queremos que ela cresça. Nós queremos, né, isso para ela. E ela ganhou. É a gente saber, sabe, pedir certo. Imagina você orando para Deus todos os dias, pedindo para Ele: Senhor, me dá discernimento, né? Hoje o pastor ministrou de manhã, me dá sabedoria. Senhor, sabe, que eu seja mais parecido com o Senhor. Você acha que Deus vai ouvir a sua oração ou não? Sim, Ele vai ouvir, não é? Por quê? Porque a nossa oração está de acordo com aquilo que Ele quer para mim e para a sua vida. É tão simples, né? Olha só, que Deus nos abençoe, sabe, nessa noite, para que a minha e a sua oração esteja de acordo com aquilo que Ele quer para mim e para a sua vida.
Então o segredo é a gente pedir certo. Essa foi a oração desse homem, que está ali. Deus tirou ali, sabe, para a gente poder refletir. E que Deus, Ele possa nos conceder no tempo oportuno tudo o que você tem pedido a Ele. No tempo dele, Ele vai responder. No tempo dele, Ele vai fazer. Esse é o poder da oração. Esse é o poder que Deus nos dá, sabe? Para mim e para você. E eu gosto muito, né, quando a palavra do Senhor diz: qual o pai dentre vós, se o filho pedir um peixe, no lugar disso você vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo que pedir. E eu quero nessa noite que você ore essa oração. Quero te pedir que você possa abaixar e talvez, né, que você ore, peça, busque. Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor. Como Jabes, nós temos tantas coisas para pedir. Temos negócios a serem inchados. Amanhã, segunda-feira, Senhor, nós temos objetivos a serem alcançados. Ah, Senhor, está tudo, porque o Senhor já sabe. Mas a nossa oração nessa noite não é sobre isso. Coloque tua mão, que as pessoas possam olhar e dizer: o Senhor é comigo, que o Senhor é com todos dessa casa, que as pessoas possam olhar para nós, mas que a prosperidade financeira, Senhor, que a gente possa receber a Tua presença, e que as terras possam cada dia ser aumentadas, mas sirvam, Senhor, para que a gente possa ser bênção na vida de alguém. Aumenta, Senhor, o nosso trabalho, aumenta a nossa tenda, mas só se o Senhor for conosco. Senhor, nós não queremos nada, Deus, se não for a Tua sabedoria, a Sua graça. Ah, Senhor, nós precisamos do Senhor, como precisamos de Ti, Senhor. Senhor, se revele a nós. Ah, Deus, quanta beleza há em Ti, quanta formosura há em Ti. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a olhar para o Senhor, a contemplar a Tua beleza. Nos ensina, Senhor, a querer muito mais de Ti. Ah, Deus, nós nos rendemos ao Senhor.
Nós nos colocamos diante do Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé. Tira, Senhor, do nosso meio toda a incredulidade, todo o medo, Senhor, que tem feito às vezes nós paralisarmos, ó Pai. Mas nós queremos muito mais a Tua presença. Eu quero te convidar a você ficar em pé. E nós vamos louvar ao Senhor. E nós vamos sair daqui na certeza de que somos abençoados. Nós vamos sair na certeza que nós queremos apenas a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E isso é o mais importante para nós. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, e eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, e eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou totalmente teu. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Tu és conosco. Obrigado porque tu és conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. Você pode se assentar.